Olá, hoje eu queria conversar com você a respeito de uma passagem muito contundente no início lá da Bíblia. A história de Abraão e o seu filho Isaque. Entendendo um pouquinho essa história, Abraão, 75 anos de idade, Deus promete a ele um filho, mas ele era idoso, 75, sua esposa Sara, 65, e ela já tinha cessado o costume das mulheres, mas Deus faz uma promessa. Tá bom, passam-se 9 meses, Sara não engravida, passam-se 2, 5, 10 anos, depois de 25 anos, vem o Isaque, o filho da promessa. Então imagina aquela senhora, a dona Sara, com 89 anos de idade, gerando Isaque. E agora Abraão com 99 para 100 anos de idade. Então imagina como esse bebê foi acolhido naquela família, qual que era a expectativa desse bebê. Muito bem, e agora passam-se ali cerca de 20 e poucos anos, mais ou menos pelos estudos. Deus aparece a Abraão e parece que Deus vai estragar a festa. Fala assim: Abraão, agora eu quero uma coisa de você. Me ofereça o teu filho como sacrifício lá no monte que eu vou te mostrar na região de Moriá. Difícil, hein? O único filho dele já veio com tanta dificuldade agora. Ele já com 120 e tantos anos de idade, Deus já dá um outro filho para ele. Mas não era só um filho por um filho, era o filho dele, o filho da sua velhice. Mas Abraão, ele não questiona Deus, e o que acontece? Ele empreende uma jornada para oferecer seu filho em sacrifício a Deus. Estranho esse pedido de Deus, né? Agora vai lá, Abraão pega os seus servos, chama Isaque, não conta para ele a história, e eles caminham. Quando eles vêm à região onde Deus indicou que ele deveria oferecer o sacrifício, ele deixa os seus servos ali e diz assim aos seus servos: eu e meu filho vamos lá adorar ao Senhor e depois nós voltaremos. E agora Abraão coloca sobre os ombros de Isaque o lenho ou a lenha, a madeira para o sacrifício. E ele começa a subir aquele monte onde Deus tinha designado que seria o sacrifício. Chegando lá, Isaque fala para o pai no caminho: pai, está aqui a lenha nas minhas costas, o fogo, mas cadê a ovelha para o sacrifício? E agora Abraão tem que responder para o seu filho e diz assim: no monte do Senhor se verá. E que é traduzido também como Jeová Jiré ou Deus proverá. Mas a tradução mais correta é assim: no monte do Senhor se verá. E eles vão lá e sobem aquela montanha. Imagine que situação tensa. Imagine um pai agora tendo que sacrificar o seu único filho. E o filho não sabendo que ele era o sacrifício. Mas vamos tentar fazer uma comparação desse episódio com aquilo que realmente ele significa. Então esse episódio, em primeiro lugar, Isaque aqui, ele é um tipo de Jesus lá no Antigo Testamento. Por quê? Isaque, o único filho, o filho amado de Abraão. Deus oferece o seu único filho, Jesus Cristo, a quem ele ama. Agora Isaque coloca sobre os seus ombros um fardo. Ele coloca sobre os seus ombros madeira. E Jesus agora sobe ao Calvário com madeira nas suas costas, com a cruz. Sobe lá no monte que Deus indica, e agora Isaque fica sabendo que ele é o cordeiro, ele é o sacrifício. Jesus sobe ao Calvário como sendo o sacrifício pelos nossos pecados. A única diferença entre Jesus e Isaque: Deus, na sua eterna generosidade, bondade e amor, ele poupa a Abraão de oferecer o seu único filho. Na hora em que Isaque deitou sobre o lenho, e a Bíblia diz que Abraão levanta o cutelo, levanta a faca, uma voz do céu diz assim: Abraão, Abraão. E ele para com aquele gesto e fala assim: agora que eu vi que você não me negou o teu filho, o teu único. Ele olha para trás e ali num arbusto existia um cordeiro com os seus chifres enroscados ali naquele arbusto. Coitado daquele cordeiro, ele estava no lugar errado, na hora errada, porque ele foi o sacrifício no lugar de Isaque. Mas Deus não poupou o seu próprio filho. Na cruz, Jesus morre pelos nossos pecados. Então Isaque, em primeiro lugar, ele é uma figura de Jesus, com essa diferença crucial.
de que Deus poupou Abraão, mas não poupou o seu próprio filho. Que amor! Se alguém duvida do amor de Deus, olha para essa atitude de Deus. Então, além de Isaac, ele ser uma semelhança, um tipo de Jesus lá no Antigo Testamento, Jesus, quando ele sobe na cruz, ele sobe naquela cruz me representando a humanidade. Então, de alguma forma, nós estávamos representados em Jesus há 2000 anos. Naquela cruz é como se eu também tivesse subido em Jesus, não porque eu padeci o que Jesus padeceu, mas porque ele me representava ali. Então Jesus ele foi um representante da raça humana. A Bíblia diz: aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então Jesus ele é um representante da raça humana. A raça humana pagou o preço do pecado, não individualmente, mas Jesus levou o preço. E como agora Isaac ele é um tipo de Jesus, também podemos dizer que Isaac ele é um tipo nosso. Ele é alguém que me tipifica, a mim como ser humano. Vamos entender isso um pouco melhor? Quando Isaac ele toma sobre as suas costas, e Abraão, a Bíblia diz que Abraão coloca sobre as costas dele a lenha para o holocausto, vamos imaginar, aqui segundo os estudiosos dizem, isso está lá em Gênesis capítulo 22, esse episódio, Isaac deveria ter aqui de 20 a 25 anos, mas seguramente mais que 20 anos de idade. Portanto, 25 anos, porte de um adulto, embora jovem, porte de um adulto. Ora, Abraão sabia o sacrifício que ele ia sacrificar. Ele sabia que não seria uma ovelha, mas seria o seu filho, um adulto. Então ele levou lenha suficiente para que pudesse oferecer um adulto sobre um altar. Então não era pouca lenha. Eu imagino que a lenha que era necessária para sacrificar o Isaac, um adulto, era no mínimo do mesmo porte e peso do sacrifício. Então eu imagino que aquele fardo que Isaac recebeu sobre as suas costas era o peso dele, mais ou menos. Ele estava carregando um fardo do peso dele. Ah, mas Isaac fortão, jovem, sarado, com a sua força, as forças da juventude, ele podia fazer aquilo. Ele pôde, ele suportou, tanto é que ele fez. Ele subiu aquele monte com aquele lenho nas costas. Mas eu quero me ater nesse episódio mostrando o seguinte, que ali Isaac estava carregando um fardo. Ele conseguiu, mas vamos lá, é confortável? É confortável você carregar nos seus ombros um peso igual ao seu, seja lá o que for? É confortável você subir um monte com um peso igual ao seu nas costas? Você pode conseguir, você vai alcançar o seu objetivo, mas está longe de ser confortável, mas ele levou. O que significou Jesus subir naquele monte do Calvário com a cruz nas suas costas? Não era só um pedaço de madeira. Ali, naquela cruz, estavam tipificados todos os nossos pecados. Jesus levou o fardo dos nossos pecados. Então agora Isaac, ele tipificando Jesus e de certa forma me tipificando também, essa é uma situação em que o homem se encontra, carregando o seu próprio fardo. Jesus carregou os pecados e de certa forma os homens também colocam sobre os seus ombros e se ninguém muda essa história, ele carrega sobre os seus ombros os seus próprios pecados. Então o que a gente vê por aí são homens carregando sobre os seus ombros os seus pecados, suportando os seus pecados e achando que isso é assim. E que deve ser assim, e que a vida é assim. Mas o que isso simboliza? Alguém carregando sobre os seus ombros um fardo pesado significa o homem suportando os seus próprios pecados. E eu uso essa palavra suportando como se o homem, muitas vezes é o que a gente pensa, que eu consigo, com a minha força, com a minha capacidade, suportar os meus pecados. E talvez a minha imaginação me leve a pensar que o que suporta, o que faz eu capaz de suportar os meus pecados é a minha justiça própria. Porque afinal de contas eu sou uma pessoa piedosa. Eu sou um religioso. Eu sou alguém que zelo pela minha moral, pelo temor a Deus. Então esse comportamento, esse meu esforço religioso, essa minha justiça própria, ela sustenta esses pecados. Ela se equivale, ela anula os pecados. Ledo engano. A Bíblia diz lá em Romanos 10 que o homem
por não se submeter à justiça que vem de Deus, estabeleceu a sua própria justiça, sua própria forma de justiça. Isso é uma afronta contra Deus. Sabe o que acontece? Quando você confia na sua santidade, quando você confia no seu esforço, e que isso está zerando, de alguma forma resolvendo, equacionando os seus pecados pelo seu comportamento, sabe o que você está fazendo? A Bíblia diz lá em Isaías 64, verso 6, que as nossas justiças aos olhos de Deus, as nossas justiças, justiça própria, aos olhos de Deus, são como trapos de imundícia. Sabe o que era trapo de imundícia? Ele tinha duas aplicações no Antigo Testamento. O leproso usava como atadura para pegar aquela carne que estava apodrecida, cheia de pus, aquilo era um trapo de imundícia. As mulheres usavam trapos na sua menstruação. E Deus fala assim, sabe como eu considero as suas justiças? Como trapos de imundícia. Puxa, mas Deus está sendo muito severo, a minha intenção é das mais nobres. Não é bem assim não. Sabe de uma coisa? Quando você chega perante Deus e fala assim, Deus, olha só, olha o que eu sou capaz, Deus. Olha só a minha justiça, eu consigo carregar esses fardos, eu consigo carregar os meus pecados, eu resolvo eles pelo meu comportamento. Teve alguém que já começou essa história há muito tempo atrás, Caim. Lembra da história de Caim e Abel? Vem aqui, Abel oferece um sacrifício, uma oferta a Deus, um sacrifício de um animal, uma bandeja com um animal ensanguentado, esquartejado, coisa feia, coisa horrível. Mas vem Abel, o lavrador, o homem do campo, ele oferece um cesto cheio de frutos do seu trabalho. Abel estava dizendo assim, Deus, eu sei que o Senhor só me recebe mediante sangue, mediante o sacrifício. Porque ele aprendeu isso. Ele viu lá que quando o Deus trouxe Adão e Eva para fora do jardim, Deus fez para eles túnicas de peles. Animais foram sacrificados para cobrir aquele pecado de Adão e Eva. Então ele já aprendeu desde então que o que os fazia aceitáveis diante de Deus era sangue, sacrifício de sangue, porque sem esse derramamento de sangue não há remissão de pecados. Abel, ele quis estabelecer a sua justiça própria. Chegou perante Deus e falou assim, Deus, olha como eu sou bom, Deus. Olha esse cesto aqui, ó. Olha o que eu faço, olha a minha capacidade, o Senhor vai me aceitar porque eu sou bom. Quando Jesus morre na cruz, ele morre no meu lugar. A Bíblia diz assim, como pela ofensa de um homem, a morte reinou. Isso está em Romanos capítulo 5, verso 17. Agora, muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida através de Jesus Cristo. Notem, graça e justiça você não alcança, você não produz, você não merece, não é salário, mas você recebe. Os que recebem a abundância da graça, os que recebem o dom presente da justiça. Justiça de Deus é presente. E sabe como que você trata Deus quando você acha que pode resolver a questão dos seus pecados, carregar um fardo sobre as suas costas, porque a sua justiça suporta esse peso de pecado? Você está dizendo o seguinte, Deus vem com um presente, Ele estende as mãos e te dá um presente chamado Jesus Cristo. Sabe o que você faz? Você dá um tapa nesse presente e fala assim, eu não preciso disso, eu consigo fazer a minha parte. Olha aqui as minhas justiças, Deus. E Deus fala, para mim, trapo de imundícia. Isso é tão sério. Tem um texto lá em Hebreus, capítulo 10, verso 29, que diz assim, quão mais severo castigo julgam vocês, merece aquele, veja bem, que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou, tornou comum o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Quando alguém rejeita a obra de Jesus para dizer, não, pera lá, a minha justiça vai resolver esses pecados. Pois bem, Isaac carregando aquele fardo, e ele é o que a gente vê na humanidade, pessoas carregando o seu próprio fardo e dizendo, olha, isso aqui eu resolvo. Não, não. E olha, você sabe que Isaac perguntou para Deus, assim, pai, está aqui a lenha, está aqui o fogo, mas cadê a ovelha? Cadê o animal para o sacrifício? No monte do Senhor se verá. E ele ficou em paz, falou assim, legal, ele não entendeu nada, mas ele só entendeu que aquilo estava tudo bem. A situação estava tudo bem. Não estava. Ele não percebeu que o destino dele
que o resultado daquela jornada ia ser a morte dele. E é assim que muito ser humano está hoje, anestesiado. Ele acha que está tudo bem, está tudo certo. Olha, eu tenho aqui a minha religião, eu sou uma pessoa honrada, eu cumpro com os meus deveres para com o Estado, com a sociedade, com a comunidade. Eu vou à igreja, eu faço oração, eu rezo, eu tenho as minhas preces, eu estou envolvido com obras sociais. Então está tudo certo, está tudo certo. Não, isso não resolve. A sua capacidade de carregar lenha não resolve. Essa é uma falsa paz. O que acontece quando Isaac sobe? Chega ali, de alguma maneira, a Bíblia não relata o detalhe, mas ele fica sabendo que ele é o sacrifício. A Bíblia diz que Abraão põe a lenha, deita o seu filho. Você imagina essa situação? Era o filho, único filho que ele amava. E agora levanta o cutelo. E ali é uma situação muito interessante, porque Isaac era jovem, ele podia resistir ao pai, podia sair correndo. O pai dele já era idoso. Eu não sei o que fez Isaac ficar ali. Talvez ele olhasse a relação do pai dele com Deus e era uma coisa tão séria para a vida dele que ele aceitava até morrer por aquilo. Mas o fato é que ele chega naquele momento crucial, levanta aquela faca e uma voz do céu diz assim: Abraão, Abraão, para! Uau! Que voz! Se coloca na situação de Isaac. Você está carregando o teu lenho ali, situação desconfortável, e você acha que é assim mesmo. Sabe que na época de Jesus existiam rabis, mestres em Israel, Jesus era um deles, e os rabis tinham a função de trazer a lei, de interpretar a lei para o cotidiano da sociedade. E as pessoas escolhiam qual mestre que elas iam seguir, qual mestre que elas iam ouvir. Todos eles tinham por detrás a lei, mas eles tinham interpretações diferentes. E cada um ia lá e escolhia um mestre e falava assim: eu vou agora ser discípulo desse mestre. Eu vou segui-lo, eu vou assistir às suas aulas, eu vou ouvir os seus ensinamentos. Tá bom. Quando alguém aderia, ele se colocava embaixo de um rabi, dizia-se que ele colocou o jugo daquele rabi. Então cada seguidor de um rabi, ele era um discípulo daquele rabi e era como se ele tivesse colocado o jugo. O jugo é aquele instrumento de madeira onde você coloca num par de bois, que eles vão puxar o arado. Então o jugo simboliza que você está lado a lado com alguém. Então eles se colocavam no jugo com o mestre. Só que o jugo sobre a cabeça de um boi, ele é uma tora pesada de madeira, aquilo deve doer pro bicho, mas é pesado. E ele puxa um fardo pesado, ele tem que puxar o arado, puxar a carroça. Jesus, como mestre em Israel, ele diz assim: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. 11, 28 a 30. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe o que Jesus estava contrapondo aqui? Os outros rabis e mestres colocavam sobre os seus seguidores um fardo pesado, um jugo duro. Não pode, não pode, não pode, não pode. Eles enchiam os seus discípulos de leis, preceitos, tradição oral, que nem eles próprios conseguiam seguir, mas eles vomitavam isso para os seus discípulos para que eles fizessem. Que coisa difícil. É o que acontece hoje com Isaac, homens carregando um lenho, um jugo sobre as suas costas, e cheio de não podes, e não podes, e não deves, e cheio de regra sobre regra. Você não pode se vestir assim, não pode se vestir daquele outro jeito, não pode pôr calça, não pode pôr saia, você não pode se pintar, você não pode sair nesse dia, você não pode fazer aquilo outro, você não pode ter esse hábito na vida. Não pode, mas peraí, como é que eu vou agradar a Deus? Está difícil demais essa vida. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus quem disse isso. Embora Isaac estivesse carregando o peso, talvez do mesmo peso dele, subindo uma montanha, que não era confortável. E talvez você não se sinta confortável do jeito que você está hoje. É tantos não podes e não deves. Jesus está te oferecendo um jugo que é suave e um fardo que é leve. Chega lá Jesus no topo do monte, Isaac, melhor dizendo, chega lá no topo do monte e aparece aquele cordeiro. Notem, ele sobe o monte, horas andando com Abraão, seu pai, para chegar lá no topo do monte. Chegou, ficou sabendo que era o sacrifício, deitou ali, o tempo passando. E ali, momento crucial, filho deitado, Abraão ergue a faca. Naquele exato momento, onde ele ia imprimir uma velocidade
para matar o seu filho, e talvez isso não ia durar nem meio segundo. Naquele exato momento em que a voz fala: Abraão, Abraão, para. E ele vira os olhos. Olha que coincidência. Quem que ele vê ali? Um cordeiro preso pelo seu chifre no arbusto. Falei do cordeiro que estava na hora errada, no lugar errado. Mas notem, qual foi a trajetória daquele cordeiro até aquele topo daquele monte? Que coincidência! Naquele exato momento existia um cordeiro que substituiu o sacrifício. Eu imagino que aquele cordeiro pode ter subido da outra banda daquele monte. Então desse lado aqui subia Abraão e Isaac, e naquela outra banda do monte ia subindo aquele cordeiro, velocidades diferentes. Então, para que de maneira sincronizada os dois estivessem no mesmo momento, na mesma hora, no mesmo segundo, quem que pôde coordenar, orquestrar isso? Deus fez. No monte do Senhor será visto. Naquele exato momento, Abraão viu a provisão de Deus, tipificado no cordeiro que poupou seu filho. Isaac não morreu. 2000 anos atrás, sobe um cordeiro, de acordo com o cronômetro de Deus, e ele alcança o pico de um monte chamado Calvário, ou Caveira. Naquele momento, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi visto, que foi provido no monte de Deus, se verá. Eu não estava vivo, eu não estava subindo o Calvário pela outra banda. Todos nós estávamos. Todos nós subimos ao Calvário junto com Jesus. Todos nós fomos representados por Ele. Mas sabe quem morre ali? Não eu. Jesus morre no meu lugar. Na hora certa. Na hora que eu ia morrer. Jesus morre no meu lugar. O que eu quero dizer com isso? Naquele momento em que Abraão, ele poupa o seu filho, ele estava na região de Moriá. Dizem os estudiosos que aquela era uma região com vários montes, uma região montanhosa. Mas que num outro monte mais elevado, alguns afirmam que ali foi o Calvário. Mas era na direção que ele se vira para olhar a ovelha, o cordeiro, e ali era a direção onde Jesus seria crucificado milênios após aquele dia. Lá em João capítulo 8, Jesus afirma que Abraão viu o seu dia e se alegrou. Sabe o que eu creio? Que quando Abraão ele se volta para olhar aquele cordeiro, ele olha lá naquele monte, o monte do Calvário. Talvez não sabia o que ia acontecer depois, mas era daquela direção que vinha a provisão. Então, eu quero deixar com você essa palavra, de que no monte do Senhor será visto. Jesus subiu no monte, no exato momento que você ia morrer, mas Ele morreu no seu lugar. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor visite cada um que está me escutando agora, que no nome de Jesus, eles entendam que no monte do Senhor foi visto, no Calvário, 2000 anos atrás, o Senhor subiu lá no meu lugar, para que eu não morresse, o Senhor morreu no meu lugar. Em nome de Jesus, oro por pessoas agora que estejam como Isaac, carregando o seu fardo, carregando os seus pecados e achando que assim, a vida é assim. Não, está desconfortável. E eles até estão vivendo uma falsa paz, oferecendo para Deus, como Caim ofereceu, o fruto do seu trabalho, a sua piedade, a sua vida santificada. Não adianta nada. Sem derramamento de sangue não há remissão. Então esses que hoje estão talvez apresentando sua justiça própria, eles abram mão desse gesto, porque isso é profanar. É tornar comum o sangue de Jesus, é dizer que aquilo que eu faço é melhor do que Jesus fez. Que no nome de Jesus o Senhor promova essa mudança de mentalidade. E eu oro, Deus, para muita gente aqui hoje que está me ouvindo, que acredita na sua própria justiça como meio de salvação. Larga a toalha e creia em Jesus como único meio de salvação e de justificação. Senhor, e com essa justiça, venha Jesus, toda provisão material, física, emocional e espiritual. Promove salvação e libertação. É a oração que eu te faço no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.